A Bíblia diz que Deus até tinha se arrependido da obra que ele teria feito. Por quê? Porque Deus olha para a terra, Deus analisa a vida do homem, e Deus então começa a olhar para os erros, Deus então começa a olhar para os pecados que eram numerosos, que eram pecados muito grandes. E a Bíblia diz que neste momento Deus então se arrepende da obra que ele teria feito. Mas o Deus que eu e você servimos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Por quê? Que ele faz uma nova aliança com um homem chamado Noé. Deus então olha para o coração de Noé e faz então a aliança com Noé. Ou seja, Deus sempre, quando Deus faz a promessa, Deus sempre está disposto a realizar, Deus sempre está disposto a fazer todas as coisas, porque Deus, o Senhor Deus, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus que está disposto sempre a fazer as coisas melhores. Mas é um homem que está sempre errando, é um homem que está sempre andando por caminhos errados, é um homem que muitas das vezes está andando sobre caminhos tortuosos, caminhos tortos. Aleluia! E a Bíblia diz que chegamos no tempo de Abraão, onde Deus faz a aliança novamente com o homem, chamada então a aliança abraâmica, onde a Bíblia diz que Deus olha para a terra, Deus olha para este homem chamado Abraão. E a Bíblia diz, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 12, Deus então fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, olha, eu te abençoarei. Abraão, eu multiplicarei a sua descendência, a sua descendência será numerosa, que ninguém poderá contar, será como a areia do mar, será como as estrelas do céu, diz o Senhor. Deus então olha para esse homem. Mas aí que começa a nossa ministração sobre o processo de Deus na vida do crente, sobre o processo do Senhor na vida daqueles que Ele escolhe, sobre o processo do Senhor Deus na vida daquele que Ele chama para então realizar todas as coisas. Porque Deus olha para mim e para você, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo eu e você não sendo dignos, mas é o amor de Deus que muitas das vezes nos constrange. Mas Deus olha e avista a mim, e avista a sua vida. Mas Deus quer transformar, Deus quer mudar o nosso quadro, Deus quer mudar a nossa história. Mas eu e você precisamos assumir aquilo que Deus tem comigo e aquilo que Deus tem contigo. Este é o primeiro passo do processo. Por quê? Porque quando Deus fala para Abraão obedece. Abraão deixa a sua casa, deixa a sua parentela. Para onde? Para a terra que ele não sabia onde iria ainda, para a terra que Deus ainda mostraria a ele. Talvez você tenha orado, talvez você tenha clamado, talvez ainda você não sabe até onde o Senhor vai te levar, talvez até o presente momento você não sabe ainda a terra que Deus vai firmar os seus passos, a terra que Deus vai firmar as tuas estacas. Mas eu te digo nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, continue firme a buscar, continue firme na presença do Altíssimo, continue firme na presença de Deus, que Deus vai te mostrar, que Deus vai te levar, e Deus vai realizar e vai fazer todas as coisas na sua vida. Amém? Você pode estar glória a Deus por essa palavra, querido? Oh, Jesus. E a Bíblia diz, querido, que então este homem segue. Mas este homem tem que entender só, primeiro ele obedeceu. E é o primeiro passo para alcançarmos as nossas promessas. Obediência. Obediência. Teve um homem que não obedeceu, chamado Saul. E a Bíblia diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. Amém. Amém? Então esse homem obedece, é o primeiro passo, querido. E o segundo passo, passar pelos desafios.
a situação que se levanta contra as nossas vidas não é uma situação pela qual eu e você gostaríamos de estarmos. Não é uma situação que no presente momento eu e você gostaríamos de passarmos. Mas é necessário para quê? Para Deus forjar o nosso caráter, para Deus nos firmar na sua presença, para saber verdadeiramente qual é o Deus que eu e você servimos. Para quê? Para saber onde está a nossa confiança. Amém? Glória a Deus. E este homem passou pelos processos, querido. Ele passou. Vieram lutas também. Vieram momentos de adversidades, onde ele teve que sair atrás de comida, onde ele teve que sair atrás de mantimentos, onde ele teve que deixar até em um momento a sua mulher, que ele aconselha a sua mulher para falar que era a sua irmã. Penso eu que não foi fácil para ele, querido. Não foi fácil, porque ele já era homem de idade. Quando Deus faz a promessa a ele, em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que ele já tinha 75 anos de idade. Mas a Bíblia diz que o tempo vai se passando, e Deus começa o quê? Deus começa a renovar as promessas da vida de Abraão. Deus começa então a lembrar das coisas que Deus tinha falado lá atrás. E Deus essa noite me trouxe aqui para dizer para você, para lembrar você das promessas que Ele tem contigo, que tudo aquilo que foi revelado ao seu coração, que tudo aquilo que foi falado, que foi ministrado sobre a sua vida, Deus não se esqueceu. Deus não se esquece das promessas dele. Deus jamais vai esquecer daquilo que Ele falou. Deus jamais esquece. Guarde isso em seu coração. Deus jamais esquece. Jamais. Se Deus prometeu que vai salvar a sua casa, Ele vai salvar. Porque Deus falou para a minha vida. Porque hoje, olha só, pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia do Senhor, quando o Senhor me chamou, eu sou o único da minha casa, entre 7 irmãos, mais pai e mãe,